Olá e bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou seu anfitrião Luca Vendramel, meus amigos me chamam de Yoda. Eu estou aqui com o Zaki, o Senhor Genérico, e o nosso convidado pelos próximos episódios, que é o Felipe Castelo Branco. Hoje nós estamos aqui para o 17º episódio. Eu acho que é o 17º episódio. É isso aí, 17º episódio. E nós estamos aqui para falar sobre um evento mais importante da linha do tempo. Antes de começar, nós pedimos que, se você gostar do canal e quiser mais episódios, dá um like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio futuro. Se você estiver ouvindo em outra plataforma, dá uma passada no nosso canal do YouTube. O link vai estar na descrição. Podemos dizer que esse é um dos crossovers mais esperados da história dos Ultramaneiros? Eu acho que é seguro dizer que é um dos mais inesperados. Muito bem. E aí, Castelo, tudo bem? Tudo certo, galera? Muito bem. Esse é um evento muito extenso. E o Castelo aqui, ele é um especialista, ele leu todos os livros da heresia, é isso mesmo, Felipe? É isso mesmo, Castelo? Foi. Eu tive sorte aí de começar exatamente a ler e de jogar a partir ali do segundo livro, quando já tinha. Então eu consegui ir lendo devagar, né? Nossa, O timing ajudou, né? O timing ajudou. Exatamente. Hoje em dia a galera chega e vê 60, 70 livros e dá uma intimidade. É foda pegar pra ler tudo hoje em dia. Sim. E para um assunto tão extenso e tão detalhado, nós decidimos chamar ele. Porque ler 60 livros para uma série de episódios é muita coisa. Aquilo, né? Tem que valorizar o trabalho, né? O cara se dispôs a ler 60 livros. Vamos fazer ele, Exatamente. né? Mostrar o seu conhecimento. Importante. É isso mesmo. Bem, hoje, sem mais delongas, nós falaremos sobre a heresia de Horus. O evento mais importante da linha do tempo inteira. Eu acredito que é o evento mais importante da linha do tempo. Se não tivesse acontecido, o negócio seria praticamente irreconhecível. É aquilo, a realidade do 40K que estamos agora, ela é o que é por causa do que aconteceu com Horus. Exato. Por causa das sapecagens de Horus Lupercal. E é um cara bem legal, pena que não pode ver o caos, né? Exatamente. Mas nós falaremos aqui nesse primeiro episódio dessa minissérie, nós falaremos sobre alguns dos primeiros eventos que levam à heresia. Nós faremos alguns episódios sucessivos sobre esse assunto, porque não dá para condensar todos esses livros em um episódio só. Então, nós vamos começar esse aqui com alguns dos prelúdios da heresia. Entre eles, os esqueminhas de um dos filhos do imperador, que é o primarca Lorgar. Pois é. O Agostinho Carrara. É isso aí. Caralho. Bem, o Lorgar, basicamente, 43 anos antes da heresia começar, o Lorgar, ele tinha ele desenvolveu essa obsessão com o imperador ser um deus, não é mesmo, Castelo? Desde que o Lorgar, isso vou fazer um parênteses assim, grande, mas o Lorgar, o planeta onde ele foi criado, era um planeta de fé. Era um planeta. Então ele foi criado nessa coisa de acreditar em algo. Era um pouco inevitável. O que mostra só é que, na verdade, a antiga fé desse planeta era a fé do caos. Então ele nasceu num planeta onde era venerado o caos. Não como a gente entende, né? Mas os deuses ali, ou então as ideias, algo assim. E ele, durante a adolescência dele, e óbvio que foi bem rápido, porque os primarcas, né, crescem rápido e tal. Mas na adolescência, quando ele foi encontrado, ele começou a sonhar com um deus único, né? Alguma coisa que estava vindo. E ele conquista... Ele abomina a fé antiga, né, do planeta dele e começa a unificar o planeta em nome dessa fé de um deus único, do deus que ele tá vendo. Ele é uma luz, ele tem todo esse lance, assim. Porque ele é como se ele já sentisse o imperador.
Só que Sim. era só uma conexão dele ali, né? E tipo, ele sentiu o poder do imperador, né? Castelo, Oi. dá pra dizer que o que aconteceu com ele é tipo aqueles adolescentes que acabam entrando em culto, em igreja, com a bola de neve, né? Tipo A isso. bola de neve church, assim. E aí, pô, então, pra ele era muito difícil, eu imagino, e é isso que acontece, ele não ter algo a venerar e acreditar, por mais que o imperador falasse da Imperial Truth pra ele, né? Porque no planeta dele ele já tá escrevendo essa Bíblia, essa coisa, né, do imperador. Mas aí começa a dar as tretas, porque, lembrando, né, o pessoal acha que da heresia foi rápido. Do Não. início ali da cruzada, né? Da cruzada até o factício, a heresia, a traição, são 200 e poucos anos, certo? 200 e alguma coisa. Aí, então, antes da heresia, 43 anos antes da heresia, o imperador fica puto com o Lorgar, né? Fala assim, caralho, esse moleque aí não. Caralho, eu tô falando que não é pra acreditar em caceta e esse cara tá acreditando em alguma coisa. Ele não pega feito, saca? Não E- toma 20 anos de curso não aprende, né? E e realmente não era só o não acreditar, havia um problema nisso. Como ele queria fazer obras, cultos, igrejas, explicar a religião, ele querer transformar o pessoal em adorador, demorava, né, as conquistas deles. Não era rápido. Então ele era um dos primarcas com poucas conquistas, vamos dizer assim. E nisso, o imperador fala assim, neném, tá na hora. Aí chamou lá o nosso menino bom, chamou o Guilherme, o bonzinho. Guilherminho. Guilherme, quebra um galho aqui pro pai. É porque, na verdade, ia ser ou o Guilherme, só tem 3 caras que eram, tipo, essa obediência bem cega, né, com o Emperor. É o Guilherme, não, 4, pode botar o Guilherme, o Lion, o Hus, Thorn, esse talvez. e o Dorne, não, e o Dorne, exatamente. O Dorne. Dorne seriam os 4 que poderiam cumprir isso. Mas ele chama o Guilherme e fala assim, ó, vá lá em Monarquia. Monarquia era o planeta mais belo, cara. Era a cidade num planeta, mas era a capital desse planeta, que era tipo a coisa mais bonita já feita pelos Worldbearers. Tipo, sei lá, o cara fez o Templo dos Reis lá do Nilo, né, da época, assim, do Egito, sabe? O negócio todo pra Sim. ser um culto. Sim. Os E ele falou assim, ó, Warbearers vai são lá. da legião do Lorgar. Isso. Vai lá e destrói tudão. Quebra tudo, bicho. Tá ligado? Cara, E ele sai e o Gilliman, ele destrói tudo, espera a chegada dos Old Betters e do Lorgar. Quando chega, o Gilliman chama ele, dá-lhe uma comida de rabo. Cara, eu imagino, tipo, ela tá chegando com os World Bears, assim, aí tá na porta o Guilherme com um pedaço de pau, assim, na mão, falando, ô, seguinte, vem aqui, eu quero falar com você um negócio. Lazar. O Lorgar, né, e os Swordbearer todos ficam ali olhando aquilo tudo destruído. O Guilliman faz o Lorgar e toda a sua legião se ajoelhar e jurar novamente votos para a Cruzada e a Imperial Truth. Sim. Basicamente chegou com o cacetete do ateísmo no Exatamente. cara, o Lorgar só queria abrir uma filial da Bola de Neve. Que isso, coitado, moleque. Só que Guilherme nisso... nunca errou. De membro de culto pra líder de culto. Só que nisso a cabeça do Lorgar, né, que sempre foi considerado até o primarca mais fraco, esse cara aí, né, ele dá ainda mais um embrólio ali na cabeça do cara. E nisso, ele que já sempre foi bem, assim, bem manipulado pelo pai dele, ele tinha um pai, o cara que criou ele, que chamava o Corfaerun. Esse cara era um humano, né, foi um humano, que não pôde ser transformado em Marine, que já estava velho, só que ele recebeu vários augmented, né? Ele recebeu alguns tratamentos para ficar, né, melhor, né? Vamos dizer assim, um humano melhor, mas não conseguiu ser Marine. E de um outro priest dele, né? Um dos
chaplains, que era o Erebus. Esse cara é o grande cara é treteiro um da pau, porra bicho. toda. É. SUS. Tudo Esse cara é meio do sus. Erebus. E ele fala assim, cara, vamos fazer aqui vamos em busca de algum conhecimento ali no Eye of Terror. Vou dar uma paradinha. Vamos ali, é de boa. Vou dar uma paradinha Que- no Iron Terror pra gente olhar o negócio. Que eles, em busca da fé antiga, ele começou então a se procurar se tem fé e tal, e eles foram pra lá. E lá ele é apresentado o que ele chama da verdadeira verdade, né? Que existem os deuses, Sim. todos os 4 deuses, tal. Ele efetivamente se rende, ele já se corrompe ali. Então, o primeiro a se corromper é o Lorgar, há 43 anos antes da heresia, certo? Sim. Então, isso é importante lembrar disso aí. E quando ele volta disso, aí vem algumas observações legal. É durante essa peregrinação que eles fazem, tem a primeira possessão de um marine, que era um capitão da 7ª Companhia, o Argeltal, aí tem que ver, pode ter, tô brasileirando aí, mas... É o tal do possuído, né? Ele recebe um primeiro demônio, consegue ter esse amálgama, e ele passa a liderar uns marines que são tomados por demônios, os possesseds, né, da época. Sim. Seria o Galvorbach. Sim. E o legal, nessa época já tava tendo tava acompanhando o Worldbearer, os Custodes, né? Pra ficar de olho nele. Quando tem a parada ali com os Ultramarines, né? Depois é mandado um esquadrãozinho de Custodes ficar acompanhando ele. E, cara, os Possessed conseguem matar Custodes. Principalmente Rapaz. o Argetal. E, né? Ai. Caralho. Que a gente viu lá no episódio Então- dos Custodes, né? Que é foda, Custodes, exatamente. Eles não são light, não. Não. Só que aí começa já um plano, né? De como ferrar o Império. Basicamente, principalmente, é ferrar o Imperador, né? O Imperador é o grande inimigo do caos. Ele tem apenas o poder. Ele vivo, óbvio, sentado no trono. Apenas ele estar vivo, ele conseguia imprimir uma força de dor e evitar que o caos praticamente conseguisse aparecer no plano material. Isso quase a galáxia toda. Ele ferrava com o poder dele assim. Ele oprimia o caos. É muito foda essa porra. Não, é aquilo. O Caos ele tá querendo se manifestar. Corta pra tipo o Imperador com um balde gigantesco de Lego, jogando assim no chão e tirando o sapato dos caras do Caos. Vamos, pode vir, entra aqui. Aqui, ó. Pisa aí, vamos. Vocês não querem entrar no plano terreno? Vamos aqui, ó. É isso aí. Então o pessoal precisa. O Caos queria derrotar o grande inimigo deles, né? Sim. E é armado um planinho ali, que seria infiltrar nas legiões. Então o que ele faz? O Erebus, isso basicamente em cima do Erebus. Ele cria umas Warriors Lodge, como se fossem uns grupos de guerreiros, né? É meio que uma irmandade, né? Uma irmandade Isso. escondida. Só que é uma irmandade que ela já, no seu início, ela já vai acabando com certas estruturas de liderança, de hierarquia. Dentro desses irmandades, morria o lance de antiguidade. Eu sou capitão, outro é soldado. Não Sim. tinha, né? Não tinha nenhum. Então- Eu lembro nos livros, eles falam aqui, mas Exatamente. nenhum é maior do que o outro. Todos nós somos iguais. Exatamente. Eliminava Mas toda isso é o quê? estrutura de comando. Já para ir aos poucos fazendo quase que uma coisa que é mais importante que a própria legião ou seus próprios princípios, entende? Foi o jeito de ir corrompendo ali, né? E ele faz isso o quê? Espalhando chaplains dos Worldbearers nas legiões, como emissários, caras que vão ensinar e tal. Ensinar o quê? Vai ensinar sobre qualquer coisa. É uma coisa que meio fica assim. Isso é até difícil de entender porque que eles aceitaram. Ficou mais como embaixadores, né? Caras que. Porque essa ideia de chaplains nas outras legiões não tinha uma conotação de religião. Eram caras que eram como se fosse grandes
guerreiros que inspiravam nas batalhas nessa época, sabe? Eram os caras que eram sim. tidos como... Ou guardar rituais das legiões, mas não tinha nada de religião, assim. Sim. Então aí, cara, esse foi o primeiro ponto pra dar merda. Sim. E daí o Lorgar, ele escreveu o Lectitio Divinitatus, que é meio que a Bíblia do Imperador, não é mesmo? Vai virar É a Bíblia futuramente mesmo, da religião imperial. Isso que é A ironia do negócio. ironia pra caralho, né? Exatamente. E tinha um monte de cultos já, depois desse momento, né? Que passaram a ter um monte de cultos escondidos nas sociedades imperiais ao imperador. Começa um pouco mais depois, né? Durante a heresia mesmo, assim, que é aí que a parada começa a dar um boom de... Porque não tem jeito. E esse sempre foi o grande medo do imperador, né? A humanidade, o afegão médio, ele precisa, às vezes, acreditar em alguma coisa pra se manter são, né? Vamos dizer assim, alguma esperança, alguma vã esperança. Sim. Sim. Então, e depois vem o segundo ponto aí, que é uma coisa que eu sempre questiono. Quando eu vou conversar com o pessoal, que eu sempre acho muito infantiloide, os queridos primarcas, principalmente do caos. Mas isso é a definição de todos os primarcas, todos eles são crianças. E é porque vem após o Lanor, né, um outro segundo motivo, né, que criou já alguma coisa aí para deixar os primarcas meio descontentes em relação ao imperador. Tem o Lanor. O Lanor é uma campanha gigante, vale a pena um dia falar, que era Sim. foi o Império destruindo o último Império Orc, né? Que era algo enorme, gigantesco, né? E nessa batalha, o Horus e o Imperador são o Spear, né? A ponta da lança, eles conseguem destruir. O Horus salva o Imperador de quase morrer de um ataque e tal. E ao final dessa última grande batalha que o Imperador viu como último, ele falou assim: foi aqui, cara, agora dá pra... Ele vai e fala assim: Horus, você... Porra, aí foi aquilo, né? Escolheu um entre 18. Botou o filho, cara. Botou o filho favorito no meio de irmão, cara. Vai dar merda. Nossa, experiência de família é sempre isso, né? Tipo, não dá pra ter harmonia. Ele faz isso e vai embora. Só joga essa bomba. Esse cara aqui, agora é ele que manda. Vai embora. E ao final, né, de Ulanor, eles fazem uma parada, uma parada militar em Ulanor. Aí vem aquelas escalas absurdas, né, da época. Você acha que no 40K tem escala absurda? Tinha que ver quando o Imperador tava, né? Que era qualquer coisa que ele quisesse, né? Então, eles meio que terraplanam quase um planeta todo. Ele chega lá e faz uma planície enorme para quase representante de todos os exércitos marcharem, enfim, fazer uma parada militar gigante para o Horus ser tido como, né, o War Master naquele momento, é anunciado. E naquele momento ali já começa a politicagem entre eles, né? Mas o que acontece? O imperador fala assim: filho, agora tu vai liderar os teus irmãos, tá? Você é meu preferido e eu vou deixar com você agora a cruzada, porque eu tenho que voltar pra terra pra um negócio. O quê? Não te interessa. Mas eu sou o Horus, eu sou o War Master. Não te interessa. E aí o Horus ficou super bolado com isso. Porque o Imperador estava indo fazer, para quem, né, desconhece, ele estava indo continuar o desenvolvimento da Webway Project, que seria o sonho do Imperador de parar com que a humanidade navegasse pela Warp.
Eliminar o warp do negócio Da completamente. jogada. É. Exato, cada vez mais. Porque, pra que o Imperador queria Imperial Truth? Né? Vamos dizer, o caos, ele é eliminar o alimentado de caos. todos os deuses, né? A Warp, ele é alimentada de crença. Então ele não queria que os seres humanos acreditassem em algo para não ter reflexo na Warp. Ele também não queria mais que os seres humanos ficassem viajando pela Warp. Ele queria acabar com os deuses do caos, né? Mas Com o tá aí o caos, né? negócio. Um grande metrô do universo, né? basicamente. Exatamente, a Webway é isso. Debaixo da Terra tem um grande portal pra Webway, uma porra foda. Que ele descobre ali. E ele tava começando um projeto de conseguir se ligar à Terra direto a um Rub. Era uma cidade Rub, igual um aeroporto na Webway. Sim. Que ele acha que os Eldar deixaram pra trás, é uma cidade fantasma. E ele queria que o ser humano começasse a navegar pela Webway. Entendeu? Só que ele não contou pra ninguém, porque ele tinha que ser super secreto, sei lá. E os primarcas ficaram, principalmente o Horus ficou muito mordido com isso. E aí começou já o negócio, né? Por que ele não Aquela desconfiança. Tem uma coisa que eu sempre penso nos primarcas, que, tipo, como eles crescem muito rápido, parece que a maturidade deles geralmente não acompanha muito. E eles acabam ficando, tipo, uns adolescentes com 5 metros de altura. E eu até consigo imaginar a cabeça do Horus. Tipo, como assim eu sou o favorito e ele não me conta o que ele vai fazer? Tipo, como assim eu sou o escolhido e ninguém me diz pra onde ele tá indo? Tipo, Belas merda de ser o escolhido, né? Tipo, e isso na cabeça de um adolescente, tá ligado? Claro. Eu até consigo, por esse ponto de vista, eu até consigo imaginar. E aí, somado a esse fato, tem uma outra coisa, que aí vários primarcas estavam sentindo isso. O Imperador, ele tinha por objetivo que fosse o Império dos Homens, não o Império dos Primarcas ou dos Ultra-Homens, né? De Space Marines. Ele achava que deveria, inclusive, ser governados por homens. Então ele faz o Conselho da Terra, que era um corpo administrativo que iria governar o Império, porém apenas com humanos ali. Sem primarca, sem nada, assim, eram os humanos. E isso era uma discussão entre alguns deles. O que a gente vai fazer? Aí tem cara que fala assim, não, pra mim tá tudo bem, eu vou ficar eternamente lá matando gente. Mas tem outros que queriam governar. O Guilherme, por acaso, já teria o seu impériozinho. O Ultramar era o império dele. Enfim, cada um. Mas o pessoal ficou muito bolado de futuramente uma porra que eles conquistaram sangrando, que eles batalharam, o poder deles fossem roubados por esses burocratas, né? Eu lembro disso nos livros. Eles estavam reclamando o tempo todo sobre o Conselho da Terra. Porque agora é Império do Homem. Quem brigou foi nós. Aí corta pra, tipo, um monte de guardsmen sendo pisoteados, sabe? Com as mãozinhas fazendo uou. É isso mesmo. Mas é isso. E aí continua o avanço ali das pequenas coisas para ter a heresia, né? É um dominó então, bem longo. O próximo passo que acontece é o Erebus. Por acaso. Pra onde é que o Erebus foi? Em qual legião que ele foi? Ele foi pros Luna Wolves. Não é mesmo? Sim, exatamente. A legião do Horus. Isso. Que após o Lanor, né? Ela muda de nome e até de cor da armadura e tudo, e vira o Son of Horus. É permitido isso em nome do Warmaster. Eles não viram os Sons of Horus depois do negócio lá com o Interax? Pode ser. Acho que era isso. Pode ser. Bom, já não lembro, eu não lembro a ordem. Se não for, eu acho que eu lembro que foi após ali ele foi exatamente, mostra um pouco essa mudança ali no primeiro livro, até o 2, explica isso aí. Mas eu não sei se foi logo depois de Ulanor, pode dar uma procurada, ou foi ali, quando foi um pouco antes, quando tava indo ver Interax, né? Eu não lembro eu tenho realmente. quase certeza que foi na época da Interax. Porque eu lembro que no primeiro livro eles segundo o fórum dakadaka.com, foi depois de Interax. Então depois de Interax, beleza. Isso aí. Então depois de Interax, eles ainda estavam com a cor que era bonita até. Eles tinham um branco, assim, um gesso. Era uma armadura diferente. Beleza. Off-white nas armaduras. Era isso aí.
Off-White. Era a armadura da Supreme. Meu Deus do céu, que horror. Mas continua, Castelo. Vamos ver. Então, Sons of Drip. Sons of Drip. Parece eles com aquele casaco do Supreme. Caraca, o Zack se tornou um primata por alguns segundos, cara. Cara, desculpa. O meu mamaco interior falou mais alto. O homem fez o Return to Monkey. Castelo, por favor. Cara. É. então numa das... as legiões continuavam a se expandir. O Horus, né, tava lá com a frota dele. E eles encontram... a gente pode até falar... Eles encontram um planeta... Que é um planeta que tá cheio de aracnídeo. É isso que eles são os aliens aracnídeos super fodas. Era o nome dele. Mecha aracnídeo. E quando eles chegam lá, tem um beacon que ficava falando pra não se aproximar, não se aproxima, sai daqui e tal. Mas os caras eles vão e invadem. Na verdade, eles vão em socorro, minto. Em socorro são aos Imperial Children que estão lá, né, eu acho. Algo assim. Os Emperor's Children estavam lá tentando meter o louco no planeta e daí os Santos Horus foram pra dar ajuda. Pra ajuda. E nisso, eles rastreiam, eles entendem, vem, acho que até uma nave, acho que vem, alguma coisa assim, e eles descobrem que tem uma raça humana, uma sociedade humana avançada chamada Interex, certo? E eles vão, então, pro principal sistema dessa raça, porque era uma raça que eles vão descobrindo que a raça já era um mini império, eles tinham 30 sistemas, assim, e tal. Só que, assim que o Horus chega lá, ele já vê uma coisa bem estranha. Já eram humanos mutados. Eram os humanos que eles tinham tipo umas orelhas de morcego. E eles se comunicavam meio que por sons e músicas, apesar de ainda saberem falar a língua falada, certo? Furry. Era furry. Era furry. E não só isso, como dentro da sua sociedade existia uma raça alien. Sim. Certo? Mas mesmo assim, o Horus vê aquele avanço todo. Chama a atenção do Horus o quão avançado é aquela sociedade. Apesar de usarem coisas que eram proibidas, né, no Império. Tinha tipo uns dronezinhos, quase umas IAs mesmo, assim. Eles viram que tinham humanos em umas ou algo parecido com Power Armor. Sim. Tinha algumas coisas Tinham tecnologias assim, mais avançadas. Era um negócio assim, meio hiper-heresia, mas ao mesmo tempo um pouquinho aceitável. Sabe? Eles tinham um pouco de todo tipo de heresia, que nessa época nem era heresia. Isso. Eles veem umas coisas que a princípio os Marines acharam que era uma guarda só de honra, assim, que era meio que um maquinário que o cara entrava, ficava parecendo um Sagitário, sabe? Um centauro, sim. né? Um centauro, fica parecendo um centauro e com uns arcos, assim. E os Marines, eles tomam um susto que eles veem depois que esse arco não é de brincadeira, que mata, inclusive conseguia matar Marine, assim, as flechas que saíam, as flechas de energia, algo assim. Sim. Enfim, eles chegam, mas apesar de o Horus ver tudo isso, ele fala, caralho, uma sociedade mais avançada que a humana atualmente. Humanos são avançados que os humanos. Porra, eu acho que não vale a pena matar essa porra de primeira. Ele tava querendo ir na diplomacia, né? Ele questiona, tem cara que fala, mas porra, tem alien. E ele chega a questionar isso aí. Inclusive era o Abaddon. O Abaddon tava metendo louco, né? Então, tipo, não, mas não pode. Exatamente, porque é aquela verdade imperial, né? E o Horus já tava ali, não, mas a gente tem que conversar e tal. Só que os Interex, uma das grandes coisas dele, que eles já conheciam o caos e eram alertados há muito tempo antes pelos Eldar. E eles eram inimigos do caos. Então, eles resolveram, né? Chega aí, desce aqui no planeta, vamos trocar uma ideia. E deixa eu... E eles estavam tentando procurar sinais de corrupção nos humanos. Só que não estavam encontrando a princípio. Estavam ali olhando. Só que existia... Eles foram, em algum momento, eles vão num museu de conquistas e de armas... e de coisas do Império Interex.
E o Erebus bate o olho numa arma do caos. É uma arma embebida no caos, né? Que eles, inclusive, eles falam, né? Os próprios Interex falam, essa arma tem energia do mal, algo assim. Foi feita por nossa raça antiga. É. Exatamente. Na verdade, ela tava até. Ela ficava na mão dessa raça. Essa raça. Antiga, né? Que era aliada com a Interex, com os humanos. Exatamente. Esses ETs aí que eles conquistaram, certo? É. E era uma espada que chamava a Anatame, né? Anathema. É um negócio complicado, porque a espada do Imperador é a Anathema. Mas essa também é uma. Eles chamam o Imperador, né, de Anatame. Porque, O Imperador na verdade, é o por que é esse nome? É isso aí. É tudo que destrói a outra coisa, entendeu? Porque essa é uma espada que, se você fala o nome do que você quer matar pra ela, e ela fere essa pessoa, a pessoa vai morrer, entendeu? Ela é uma J.J. sugadora de alma, Abrams. assim. Isso. Você falar pra ela, ela entende e ela mata. E o que era essa arma? Demon Weapon, né? A gente conhece depois, né? Era uma arma ali Espada demoníaca. do caos. E aí o que acontece? Enquanto o nego tá ali nas negociações, o Erebus, muito safado, ele vai lá e rouba a espada. Não só rouba, como explode o museu, querendo dando indícios de que seria os Son of Horus, naquela época, né, os Luna Wolves, que estariam fazendo. E disso desencadeia uma batalha foda, cara, porque você vê o Horus e os Marines tendo que recuar pela cidade tomando um pau, porque era uma sociedade bem militarizada, né, bem armada e tal. E eles conseguem ir para suas naves, e óbvio que aí depois o poder todo imperial arrebenta essa sociedade, explode todo mundo, né? Mas o Erebus tinha a arma demoníaca com ele. Sim. Certo? Ele levou pra Simplesmente o Erebus, em sua cleptomania, brigou com os caras que tinha a flecha de Sagitário do Cavaleiro do Zodíaco. Parabéns. O Erebus tava, tipo, literal psicopata americano nesse aí. Ele foi lá. Ele andando assim, com o foninho e a espada. Assim, tipo. Andando com fone de ouvido, indo pro museu. Mas ele tava com completamente Sigma Male. Ele não pegou a espada por nada, ele já tava com uma ideia do que ele ia fazer. Exato, nada. Esse. Eu falo, o Lornego tenta dizer, não, cara, o grande tretudo da porra toda na Horus Heresy é um Marine, e é um Marine chamado Erebus. Me surpreende. É ele que fez, na verdade, a porra toda. Cara, me surpreende que o Erebus é do Chaos Undivided, não do Tzint, porque ele fez a maior arquitetação que já existiu. Os maiores sistemas. E aí, o que... Foda, não, ele é foda. Acaba que ele chega um momento que ninguém quer mais ele por perto, né? Ele começa meio que ele só obedece os deuses do caos, assim, de tantas vezes que ele engana todo mundo, ele engana os outros também, os próprios outros primarcas, o Lorga, ele sai enganando geral. Sim. Mas então, o pior é que quem mais confia nele é o Horus. O Horus depois muito. Especialmente depois do Interex. Exatamente. E o Erebus, então, ele cria uma narrativa, ele cria um plano. Óbvio que isso tudo já acertado com os representantes do caos, né? Tem que ter ali por trás todo um lance. Conversou com os caras, passou o Nextelion, né? Então, é o seguinte. Tá aí um negócio, né? Que antes da batalha do Interex, o Horus ele tinha o Mornival, né? Que era composto de amigos, de pessoas próximas. Eram os 4 mais confiantes. Ele selecionava 4 capitães de maior confiança pra sempre lhe falar a verdade. Sim. Tipo, manter ele mais humilde, Sim, sei lá. Isso mesmo. Inclusive, o protagonista desses livros é parte do Mornival, o Capitão Loken. É o Loken, Little Horus, Abaddon, o Abaddon e o Axeman. O Axeman, isso mesmo. E tipo, ele depois do Interex, o Mornival praticamente não existia depois desse negócio. O Mornival praticamente parou de existir, porque ele só ouviu o Erebus. É foda, Não, e nos livros lá pra frente, no Cid, né, tem um outro priest que tá meio que é o que fica tomando conta do Horus.
E o Erebus. Não, o Erebus não. O Abaddon é louco pra matar esse cara. Louco, louco, louco. Porque ele começa. O Abaddon ele pega um ódio mortal de tudo que é do caos, assim, nessas coisas, assim, deuses, tal, demônios. É foda isso. Mas o Erebus, então, ele cria uma narrativa de que um planeta que tinha sido conquistado pelos os Luna Wolves anos e anos, 60 anos antes, havia se rebelado contra o Império. Isso não era algo anormal, tá? Acontecia nessa época, às vezes, umas revoltas e tal, assim, pontuais. Sim. Pessoal querendo voltar pro poder. E o Horus, beleza, vamos lá, leva lá sua expedição, ele leva lá sua frota pra lá. Quando eles chegam lá, eles descobrem, entre aspas, que o líder dessa rebelião está na Lua. Está na Lua, que é o planeta de Davin. Sim. Né? E ele está no planeta. Ele então desce com uma forçazinha. Quando chega lá, ele se dá conta, naquela época, pra ele, uma das coisas mais terríveis. Ele vê um planeta dominado por Nurgle. Não, mas antes disso é importante mencionar que o cara, o governador, né, que tinha se rebelado, era um cara que o Horus confiava muito, né? Era um cara que ele confiava e ele falou: eu confio em você, eu vou deixar o planeta pra você, você toma conta. Isso, e com a sua tropa aí, com o seu. Exatamente. Enfim. Ele reconhece, porque era um povo guerreiro, que foi aguerrido, então o Horus confia, assim. E quando o Horus. Eles vão batalhando até o momento. Pessoal, né? Tem isso. Exatamente assim. Até o momento que o Horus, ele se vê diante ao governador Temba, e ele tá com a sua guarda pessoal já em forma grotesca, e ele também, né, todo mutado de Nurgle, uma porra toda estranha, e ele tá, adivinha com que arma? Com a Anathema. Exato, que o Erebus deu pra ele, ensinou ele a usar pra ele ferir o Horus. Exatamente. O Horus derrota, mas é ferido, e no que ele é ferido, começa aí degringola toda a merda. Exatamente. Não cauterizou o ferimento, não passou álcool, aí vai essa bosta. Exatamente. Não sabe primeiro socorros, né? Não sabe. É um puta do ultra. Cara, e é muito legal. Não usou máscara. Muito legal. Parece que essa é a primeira vez que as forças do Império do Homem encontram, assim, demônios mesmo. Lá em Davin. Assim, de forma falada mesmo, né? De forma. Tipo, porque tem legiões que já. Saca? Exatamente. Citam que os Space Wolves já conheciam, né? Depois, que era uma das funções deles, mas de um império mesmo, e sendo registrado, seria essa vez aí agora. E é muito legal porque ele tipo. Eles não falam no livro, eles não falam tipo, são Poxwalkers. Ele fala tipo que eles atacam, mas eles não morrem e eles andam vagarosamente. Você pensa, é Poxwalker. Isso aí é Nurgle. Não, tudo durante a Horus Heresy, quando mostra os demônios, ainda não é catalogado, vamos dizer assim, então só descreve. Exatamente. É isso que é interessante, é sempre na descrição e você. Isso aqui são as mulheres. É o momento do Lobo de Wall Street, né? Que ele está olhando. Ele aponta pra televisão, saca? Exatamente. É muito legal isso aí. E aí qual é a merda que dá? A ferida causada não cicatriza. De jeito nenhum. É uma espada do caos. Eles conseguem. Eles conseguem extrair o Horus pra frota, né? E lá ele tá naquele coma induzido. Mas mesmo a Transhuman Physiology de um Primarca, né, não consegue curar aquilo. Certo? E o que acontece? A alma dele tava vagando pela Warp nesse momento, certo? E o Erebus, nesse momento, já se apresenta na Warp, vamos dizer, nesse sonho do Horus, formado. Ele também joga. O Erebus, ele não era Psyker, né? Ele era só. Ele era tipo um feiticeiro, né? Ele sabia andar na Warp, os segredos da Warp. Então ele também consegue se projetar na Warp. E quando ele se projeta na forma de uns Sejanos, que foi um Marine que foi de alta confiança do Horus, foi amigo dele.
E ele começa a mostrar pro Horus um futuro, né? Sim, sim. Ele começa a querer enganar ali. Ele mostra assim, ó, olha, o Império no futuro vai ser um futuro só com mortes, destruições e guerras. E o Imperador e os Primarcas sendo venerados como deuses. É muito legal. Ele É muito começa... legal que não é claro se isso aí é o futuro real, porque é assim que é em 40K, ou se isso é uma fabricação, saca? Porque ele é mandado. Era um dos futuros possíveis, essa é a Ele verdade. foi mandado para para esse futuro aí, e é muito legal que ele fala, ele vê as estátuas, né? Que ele vê um monte de estátuas dos outros primarcas, mas só de Aham. alguns, mas ele não vê dele mesmo. Ele foi jogado de lado, exatamente. Ele começa a ficar boladão. Nesse meio tempo que ele tá, né, em coma, o Mornival tá desesperado, né? Toca Urso Maluco, do Pica-Pau. Os caras desesperados. Correndo, assim, os Ultramarines balançando os braços. É o Bob Mas Esponja, assim, né? É uma comoção, porque vamos lembrar, o Horus, e isso é o grande reconhecimento dele até em relação aos seus primarcas, aos outros irmãos, enfim. Ele não era o mais brilhante, ele não era o mais forte, ele era o mais carismático, o mais amado. Uhum. Cara, desde o humano mais bunda até os seus Mornival fica totalmente abatido, cara. Os caras ficam totalmente fodidos. Assim, a moral da tropa vai lá embaixo. Exatamente. É foda. Assim. Isso mostra bem no livro, né? Isso é Sim. bem legal de ver. Assim. Mostra que, tipo, porque assim, a nave que ele tava, o Vengeful Spirit, que depois o Abaddon pega pra ele mesmo, o Vengeful Spirit, ele tava nesse momento, ele tava cheio de Remembrancers. Que nem as outras naves, todas as naves tinham Remembrances. Que eram historiadores, artistas, poetas, todo tipo de pessoa pra manter uma humanidade na cruzada. Lembrar a da cruzada, né? fazer obras sobre a cruzada, escrever sobre ela. E aí tem essas pessoas, tem os marines, e eles amam o Horus. Eles veem o Horus assim, ele é o cara, nada nunca abala ele, porque ele é o War Master, o Primarca. Imagina essa galera vendo os soldados do Mornival entrando com o corpo do Horus em uma maca dentro da nave. Foda. Sem falar que eles atropelam alguns dos Remembrances que entram no caminho pra levar ele pra enfermaria. Tem um momento, porque isso também é sempre muito descrito, né? Como os humanos que estão vendo, eles estão vindo para os historiadores, enfim, de algo que eles estão achando que vai ser poético, bonito, e direto tem cara que fala assim pra ele, cara, vocês nunca viram como é um campo de batalha depois de passar uma legião, né? Vocês não sabem o tamanho da destruição que é. Porque o Marine, ele faz um close combat, né? Ele consegue chegar perto. É um shock troop. E o que deixa pra trás é sempre... Não é que nem hoje em dia. Hoje em dia, numa guerra, você vê coisas tristes e feias quando você vê uma explosão, vamos dizer assim, né? Que é corpo pra tudo que é lado. Sim. Esse era o efeito já da guerra contra a infantaria das legiões. Era assim que eles deixavam. Todo mundo nego explodido, desmembrado. E, tanto que quando eles aparece nos primeiros livros, tem uma batalha lá que eles descem pra ver, eles ficam horrorizados. Assim, eles, não dá pra eu mostrar isso não. Isso aqui vai contra até a propaganda imperial. Isso aqui vai ficar feio. Eu acho que é uma das tal. primeiras batalhas lá do Imperador Falso. Eu não me lembro exatamente. Isso. Exato. É em Shivan até, que vai ser em Shivan, né? Sem falar que, né, interessante. os Remembrancers, eles tinham uma liberdade, assim, pra falar mal até, de vez em quando. Inclusive, eles falaram tão mal sobre a guerra e sobre a cruzada, que os Space Marines ficaram putos, cara. Eles ficaram tipo, agora já era. Quando eles viraram full caos, eles mataram todo mundo. Pois é. E aí, exatamente isso que mostra no livro. O Marine, quando ele começa a correr, e é isso que eles estão fazendo, eles estão vindo correndo com o corpo do Horus, né? Ele não dá nem conta das pessoas, ele sai atropelando, esmagando, nego, blá, blá, pelos corredores, né? Jogando, batendo brada e matando. É um mastodonte, né? Exatamente, é isso. Você pensar que é isso aí, 500 quilos, né? Tá vindo um rinoceronte te batendo, sei lá, um negócio, pro lado. E aí,
Aparece isso. Eles ficam desesperados e eles têm uma sacerdotisa de uma Serpent Lodge. Então, quer dizer, é desses esquemas aí de grupinho, de caos, né? Que chega e fala, se vier, desce com ele aqui pro planeta, que eu tenho como curá-lo, através de um ritual. Porra, aí fica uma briga foda, né? Porque ninguém queria... E por incrível que pareça, aí que sempre... Isso é sempre interessante. O que menos queria que fizesse isso era até o Abaddon, Sim. né? Que era tipo assim, cara, é um negócio proibido. Vai dar merda Pensaram, isso aí. tipo, o quê? A gente vai apelar pra ir pra religião agora? Já que a gente não encontra resposta? Exatamente. Só que o desespero acaba sendo tão grande que eles levam. E aí, quando leva pro ritual, vai mostrando também toda a frota, as pessoas começam a querer ir pro planeta, né? Pra fazer uma procissão, pra tentar rezar por Horus. Eles chegam lá, tem tipo uma multidão gigantesca, com velas, todo mundo praticamente rezando pra eles. Aí, enquanto isso, o Gilliman na janela. Ah, puta que pariu! De novo. Uau, eu tenho certeza que isso não vai levar a nenhuma consequência desafortunada no futuro. As pessoas arranjam qualquer desculpa pra rezar, né, mano? Pra acender velhinha, pra botar incenso. Você vê que ela sempre vai procurar alguma esperança, né? Alguma coisa, enfim. E aí, nesse meio tempo que o Horus está lá, também quem aparece para eles são as entidades do caos. Só que elas se apresentam para o Horus como seres coitadinhos que estão sendo oprimidos e machucados pelo poder do Imperador. Exatamente. Eles se apresentam como lobos. E o abominável Homem das Neves? Não. Que tal o adorável Homem das Neves? Afável Homem das Neves? E eles essa ideia. E eles falam que estão sofrendo, que são coitadinhos, que não querem nada no plano material, bababá. É apresentado um outro futuro também, onde os Primarcas e o Marine são só uma tropa de polícia, virou coadjuvante. O nego vai mostrando várias coisas, né? Ele tem E aí, isso tem uma coisa interessante aí pro pessoal. O Horus também é mostrado o momento que eles são meio que mandados, explodidos, né? Pela galáxia. Pelo universo, né? Pela galáxia. E você vê como é que são as maquinações. Naquele momento, o Caos, ele mostra assim, que é como se ele tivesse feito aquilo contra o Imperador. E isso é muito bem implantado pelo pessoal que está escrevendo a Horus Heresy. Para quem não sabe, a Horus Heresy é muito amarrada. Os editores, os caras que escrevem, eles se reúnem para fazer um negócio redondo. Eles estão tentando fechar os pontos. Só que eles conseguem planejar, porra. Então, essas coisas aí tá no livro 2, 3. E depois, no livro 58, eles mostram a verdade do que aconteceu quando... de como os primarcas foram espalhados pela galáxia, vamos dizer assim. Caramba, 15 anos depois, eles desmentem a mentira do caos. Porque nesse momento, é tudo mentira do caos, certo? A gente tem que levar isso em conta. Os caras estão miguelando. Estão miguelando os caras. Quem fez foi a Herda, a mãe dos Primarcas. A mãe? Uma Perpetual. Oh, boy. Agora a gente vai entrar numa lore ainda mais extensa sobre isso. Só pra explicar rápido, né? Se já quiser, spoilers. Mas o Imperador, ele é o principal, ele é o maior Perpetual que já existiu. Perpetuals são pessoas, seres, não necessariamente só humanos, são pessoas, seres, que são imortais. Essa imortalidade, às vezes, tem algum grau, tá? Porque já apareceu coisas assim, que pode morrer. Mas, ou com alguma coisa que pode levar à morte, finalmente. Mas eles são imortais, que pode fazer o que for, eles voltam, né? Ou eles vivem pra sempre. E geralmente são caras também com poder psíquico. Ele vem atrelado a algum poder psíquico, alguma coisa, né? Eles são seres evoluídos. Que esse era o grande projeto do Imperador, era que a raça humana desse um salto de evolução mais rápido para que se tornassem perpétuos, né? Seres humanos elevados. No final das contas, esse era o projeto do Imperador. E ele... Uma das
perpétuos, que era o segundo perpétuo mais poderoso, era essa mulher chamada Erda. Dá a entender que era uma paixão ali, um relacionamento do imperador, algo desse tipo. Ele tinha um... E ela, junto com o imperador, é deles que são os genes e o projeto Primarca, tá? Só que ela começa a entender depois, ela é os últimos perpétuos que continuam ao lado do imperador, os outros foram abandonando ao longo, né? Fala, pô, não, isso aí tá muito rápido. Ou discordava da velocidade que o imperador queria fazer isso, da visão que o imperador queria pro futuro. Só que o imperador, ele tinha uma visão e ele tinha pressa. Ele falava isso, todo mundo comenta isso. O Malcador em um momento comenta, o Valdo, cara, ele tá com pressa de fazer isso. E ele tinha pressa pelos motivos dele. Ele achava que poderia perder a janela, né? Dessa página Warp que permitiu de novo a humanidade viajar direito. Sim. E tal. Então, eles fazem os Primarcas, só que a Erda ela vê o que vai... Né? Cara, isso aqui vai ser um futuro de... Ele vai usar isso aqui como uma arma. Ela fica assim, eu não quero meus filhos, vamos dizer assim, minhas criações sendo usadas para isso. E é ela que espalha pelo universo os proto-primarcas, né, vamos dizer assim. E aí, o que acontece com ela? Certo? O imperador mata ela? Não, porque o imperador gostava dela. E o imperador não mata ela, só exila ela e nunca... Quer dizer, ela foge e o imperador sempre soube onde ela estava. Que ela continua na Terra depois, ela nem sai da Terra. Só que o imperador decide perdoá-la, assim. Entende como mãe, sei lá, alguma coisa assim. E foda-se. Oi. Imagina o que ela tá pensando agora, no 41º milênio. Não, ela é morta pelo Erebus. Ok. Tinha que ser o Erebus, cara. Tinha que ser esse sempre cara. O Erebus, filho da puta. O Erebus vai oferecer pra ela, como ela se tornar a rainha do caos, né? Vamos dizer assim, né? A líder do caos. Ela manda um fuck you. E vem 4 demôniozão, vem tipo um demônio master de cada um dos deuses e ataca ela ao mesmo tempo. Ela consegue evitar, ainda lutar, derrota assim ele, só que fica toda fodida. E o Erebus usa a Anatima pra matar ela, entendeu? Que é uma coisa que poderia matar perpétuos, assim. Ok. É aquilo, simplesmente, você quer se tornar a rainha do caos? Ela abre a porta assim e fala, não tem pão velho, e fecha assim, vai embora. E o interessante, ela ficou os anos todos, né, sendo protegida por um Marine. Era um Marine que era dela, assim, que ficou protegendo ela durante esses anos, né? Ele não era de nenhuma legião, nada. Ele era só dela, assim. Então, aí fizemos essa observação só para dizer que realmente tudo que é apresentado ali é mentira, né? Ou é uma falsa verdade, vamos dizer assim, é um futuro possível, aquela manipulação do caos, né? E nisso o Horus, mesmo assim, o Horus ainda tá aguentando ali, ele tá, mas cada vez mais, né, vindo... Só que ele sabe que ele tá morrendo, né? Ele entende isso, ele tá morrendo. Nisso, o Magnus, tá? O Magnus, que não havia obedecido o conselho de Nicaea, né? Que foi um conselho. O Magnus é outro problema, né? Pra quem não sabe, houve um conselho entre os primarcas, né? Os principais ali os comandantes do Império, vamos dizer assim, que se reúnem nesse planeta e fazem um conselho onde é batido o martelo no final deles que está proibido Librarians e o estudo da Warp, estudo da arte, né, como eles falavam, pelas legiões. Está banido isso. Só que o Magnus, ele volta, leva sua legião depois disso para Prospero e ele fala assim, caguei. Aí tem aquele negócio todo lá do Magnus não fez nada errado. Não, porque o Magnus, ele acha que o orgulho dele, que até o Perturabo falou isso na cara dele, enfim, vários já falaram que ele tem um orgulho tão grande que ele achava que ele aguentaria ou ele poderia. Ele pode. Tipo assim, eu consigo dar conta de continuar mexendo com isso. Ninguém consegue controlar o caos, mas eu consigo. É o erro de todo mundo sempre, né? Todo mundo vai nessa bobeirinha.
Todo mundo aquilo, todo mundo late grosso até o momento que o Cal se apresenta de verdade. Os caras, não, tá brincando. E ele, nesses estudos do caos na Warp, ele tem a visão do Horus estar sofrendo e está sendo tentado pelo caos. O Magnus entendia, ele era o que entendia talvez um pouco mais ali o caos, né? E ele tenta ajudar o irmão, ele chega lá, tenta proteger, é rechaçado pelo caos, ele vai de novo e fica uma perseguição, tipo numa umbra, né? Na Warp, assim. Ele é tentando ir atrás, protegendo o lobo e tal, fica uma coisa psicodélica, até o momento que ele entende que aqui o que está influenciando ele ali é um ser, ele usa o poder dele, acaba aquele véu do Erebus, aparece o Erebus pro Horus, só que mesmo aí, nesse momento, o Horus já havia decidido, né? A mente dele estava fraca, o corpo estava fraco, e ele decide que se alguém deveria ser venerado como Deus, que seria ele. E ele aceita o acordo com o Caos. Negócio também, né? Que o Caos ele usa de muitas coisas pra persuadir o Horus. Ele fala que, tipo, vocês foram feitos como armas, o Imperador nunca amou nenhum de vocês. Eles falam que, quando a cruzada acabar, vocês vão ter o mesmo destino dos Guerreiros do Trovão, dos Thunder Warriors. Sim. Exatamente. Ele fala, e existe coisa, é o que eu tô falando, sempre são meias verdades, né? Isso é falado em alguns outros livros depois, eles gostam, o pessoal é muito sábio a fazer esses livros. É jogada essa ideia de que o Imperador via os primarcas apenas como armas. Num primeiro momento, isso é verdade, por isso que eu falo que são meias verdades. Mas ao longo, e mais ali pra frente, é mostrado que e isso vira uma fraqueza, que o próprio Malcador fica meio puto com o Imperador. Que o Imperador se apega e se afeiçoa aos seus filhos. Ele realmente nutria de feição. Tem um momento que vira a fraqueza dele. O próprio Malcador também depois passa a gostar, não de todos, tá? Mas ele passa ali a ter afeição pelos primarcas. Então, né? É que o Imperador ele é um personagem muito mais complexo do que as pessoas dão crédito. Ele é complexo, exatamente. E muita gente tem essa ideia fixa só dos primeiros livros, ou de uma wiki, ou de uma coisa, e não tem isso. Mas pra você ver, até o Guilliman já caiu nessa. Por quê? Pra quem não sabe, já agora na Plague Wars, no 40k, né, enfim, nessa época que tá na Indomitus, o Guilliman, quando ele entra pra falar com o pai dele, quando volta, né, ele entra no Trono Dourado, a alma do Imperador, ela tá em frangalhos, tá despedaçada, né, ele tem várias partes dele pelo Warp, tava meio dividida, assim. Então, a força que mais estava no trono é essa força maniqueísta do Imperador, de pensar tudo como um objeto para o Império, né? Para a humanidade. Então, ele tem esse contato inicial, o Guilliman, quando entra agora, né, no 40º milênio, ele tem a impressão de que ele sai com essa impressão, essa visão de que o Imperador não gostava deles, eles eram apenas máquinas, tipo o Imperador, né? Objetos. E lá na terceiro livro da Plague Wars, quando ele é tomado pelo Imperador, que o Imperador consegue reunir todas essas partes dele numa e entra no Guilliman, o Guilliman tem a perspectiva de todas essas facetas e fases do Imperador. Que ele é um pai, o amigo, aí entra tudo, sabe? Assim, fica uma... E ele muda a percepção dele. Mas isso é uma verdade que é apresentada e é uma meia-verdade, sim. Num primeiro momento, eles seriam armas e, sabe, eles teriam objetivos, vamos dizer assim, né? Eles foram criados para ser objetos, né, vamos dizer assim. Máquinas. Isso aí. E, no final das contas, o Horus fala assim, eu aceito ser curado, e em troca, o Caos fala assim, eu darei a galáxia para você se você me trazer a cabeça do Imperador. E aí estamos com o Horus nesse momento, o Horus, então, já podemos falar que ele já é um traidor agora, nesse momento. Ele já pegou a ideia. Aí fudeu. E é aí que o sabão azeda de vez. Porque foi genial, né? Você corrompe o cara mais foda ali do Império. O cara né? que, aliás, tem controle do exército inteiro.
Cara, eu acho que não só e é o isso. rosto do Império também. É isso que eu ia falar, cara. Eu acho que o principal é tu não só corromper o cara mais foda e que mais comanda, mas o cara mais carismático. Porque é ele que vai corromper os outros com mais Isso. facilidade. É o coração, a alma dos outros, exatamente. Pois é. Isso. E o engraçado é que o Horus, ele não confia totalmente no caos na primeira batalha que ele faz contra o Sim, Imperador. sim. Ele tá tipo. Ele nem usa demônio na primeira batalha. Ele pensa tipo, eu vou vencer agora e depois. Aí quem sabe eu uso os seus demônios. É, assim, não precisa pra já, não. Só que aí veio É. a merda. Vamos lá. Aí vem uma merda. Agora vem a merda Não, cara, no catastrófica. terceiro que, livro, na verdade, que é depois disso acontecer, né, dele voltar à vida, você já pode notar que a merda atingiu o ventilador nesse momento. Ele já tipo, trocou Que é o de seguinte. armadura, já tá com a armadura preta, já tá com o símbolo Ah. do caos numa bandeira na ponte de comando. Saca? Não, interessante. Ele consegue também rapidamente passar pro lado dele o Fabricator General de Marte, né? O líder de Marte. Por quê? Naquele planeta lá dos Iterex tinha um STC, né? Tinha uma máquina, ainda dessas daí de. Se eu não me engano, era no planeta, né? Eu acho que era ali. Ou foi numa conquista logo depois. Eles acham uma STC que faz coisa, uma inteligência, né? Tipo, por isso que os Iterex tinham Power Armor, tinha esse tipo de coisa assim, né? E ele fala assim pro cara de Marte, ó, é teu, mas fica do meu lado, entendeu? Pô, aqui, agora é nós. Você quer emprestar do meus jogos? Então, você vai ser meu amigo, entendeu? É isso. Então ele começa a corromper, ele sabe como corromper as pessoas, né? Ele sabe, ele tem isso. Ele tem o que ele tem, por exemplo, o que o Lion sempre foi o melhor general que ele, mas o Lion nunca teve, por exemplo, empatia, né? Ele não tem isso. E o Horus tinha. O Horus ele conseguia ler as pessoas, né? Ele sabia ler. Ele sabia o que as pessoas. Ele conseguia alcançar o coração, vamos dizer assim, né? O desejo das pessoas. Foi Inclusive, alfabetizado. uma coisa legal é que quando o Horus tá prestes a morrer lá com o veneno, antes dele ir pro templo, ele fala com uma Remembrancer. E ele admite coisas tipo que ele achava que Sanguíneos deveria ser o Armaster, não ele. Muita gente fala isso, na verdade. Pior é que deveria Que fala mesmo. do Eu não acho que o tal. Sanguíneos teria se corrompido ao caos do jeito que o Horus corrompeu. Ah, ele era o. Tanto que. Você vê, o Sanguíneos aguentou a tentação de Khorne, cara. Sozinho Não lá. rola, Né? não. Mas. O Magnus, então. Mas essa eu considero a cagada master. Porque, vamos lá, o Magnus vendo a traição do Horus. Ele fala assim: eu tenho que avisar Lá o vamos imperador. nós. Papai tem que saber. Papai. Vou contar pro meu pai que você Só que tá assim- metido com essas más influências. E aí ele pensa assim, porra, se eu mandar isso pelos astropatas, pelo caminho normal, papai não vai acreditar em mim, porra. É o filho preferido, sabe? Eu tenho que falar presencialmente pro papai. Aí nego, ó, vai dar merda essa porra, capitão, vai dar merda. Não sei o que. E ele fala, não, vamos fazer. E aí ele monta um mega ritual, cara. Ele é uma porra numa daqueles palácios de Tizinho, de Prospero, né, de Tizinca, né, que era a capital, assim, ele monta, cara, era Tizinca não, Tizinca é o planeta depois, né, o Sorcerer, né, não, é o planeta lá em Prospero, a capital que eu esqueci o nome. Em Prospero. Aqui, tem que ver. Em Prospero, na capital, que tem umas pirâmides, que é a pirâmide de cada facção, né, lá dentro, as principais facções de estudo de poder da Warp. E ele monta um negócio foda, um ritual foda, que ele queria o quê? Ele queria se projetar na Terra, de frente pro pai dele, sabe? Ele queria aparecer pro pai dele. Imagina o poder pra isso. Aí ele faz isso, o imperador tá tomando banho. Moleque do caralho, sai daí! Eu vi aqui. Tá comendo a mãe. Ele chega assim. Não, tipo, ele se projeta. Milord, o Horus tá corrompido. Desliga. Foi assim que eu nasci. Foi assim que aconteceu. Eu vi aqui, aparentemente, a capital de Prospero é Tisca. Tisca. Então tá, Tisca, né? E aí, ele faz esse ritual, e quando ele
ele solta essa nuke de poder psíquico, a parada sai entrando na Terra, entra até pela área do que seria o Astronomicon, né? Ele sai destruindo, cara. Blá, blá, é descrito como vai morrendo milhares de pessoas. A porra vai descendo por dentro do palácio até as tumbas imperiais e destrói todas as proteções do palácio contra demônios e Psyker. Nisso começa a vir hosts de demônios tentando entrar pela Webway ou se projetar. E o imperador, nisso, ele tem que sentar. Ele senta no trono, né, pra segurar aquilo. E ele tem que ficar ligado no trono, nesse momento, pra ele conseguir manter as proteções na Terra e na Webway, né? Pra não entrar os demônios. Sim. Então, ele arrebenta muito, ele destrói todo o projeto. E era o projeto que era feito para ele. Ele seria depois o Golden Boyzinho. Ele ia ser o cara que ia sentar nesse trono pra guiar a humanidade. Ele vê a merda que ele fez, cara. Ele vê a cagalhopança. Ele também entende, porque o pai dele olha pra ele com uma decepção, assim, pra tudo destruído, sacou? Ele, caralho, cara, olha o que tu fez, só cara. fala, você é um idiota. E ele destrói tudo, e nesse momento começa, pra quem não sabe, uma das coisas que ninguém sabia, nem os próprios primarcas, que foi a guerra na Webway. Que foi uma guerra durante 5 anos que os Custodes, Sister of Silent mecânicos sozinhos seguraram hosts e hosts de demônios tentando invadir a Terra. Entendeu? O tempo todo, durante 5 anos. Sobra. Eles entram a princípio, né? Eram uns 5 mil. Tava 5 mil Custodes lá dentro, eu acho, que eles têm a força. No final das contas, estava sobrando menos de 1000, assim, desses iniciais aí. E as Sisters também morrendo pra caramba, mecânicos, cara. E eles ficam lutando durante 5 anos aí na Webway, enquanto está sendo tentado refazer as proteções, as runas e todo o projeto, né, as coisas, para segurar os demônios de não atingirem a Terra. Isso o imperador chama o seu cão de guarda, o Russ. Lemon Russ? O Russ... o Russ... tinham 3 legiões que foram feitas e foram mantidas à parte, né? Eram os Salamanders, os Space Wolves e a Alpha Legion, tá? É muito falado por quê. E o que acho é que cada uma dessas elas foram criadas para coisas muito específicas, sabe? Que o Imperador queria. No caso dos Space Wolves, eles eram os carrascos do Imperador. É dito até que, e é subentendido que foi o próprio Russ depois que provavelmente deu cabo nos primarcas também esquecidos, né? É isso que é achado. É possível. E é por isso também, por causa dessa coisa toda, que o imperador tem que ficar sentado no trono de ouro. É por isso que ele tá lá até hoje. Exatamente. Uma coisa que eu desculpa interromper, só uma coisa que eu acho que não sei se foi falado pros nossos ouvintes, que é sobre os 2 primarcas esquecidos. Que tipo, se for pegar a lista, por exemplo, entra na Wiki agora e procura a lista de todos os primarcas, tem 2 primarcas que não tem nome, não tem legião, porque tecnicamente seriam 20, mas só tem 18 legiões. Então, tipo, ninguém sabe o que aconteceu. Fazer a 2 e a 18. Pra você fazer o headcanon. A GW adora fazer isso. Inicialmente era pra. A ideia da GW era, tipo, pros jogadores criarem suas legiões ou seus primarcas, mas meio que ficou no ar e é isso e ponto. Tipo, foram esquecidos, ninguém fala sobre eles, exilados. Aí você vê, é uma das poucas coisas que até isso a GW não quis ainda falar realmente o que aconteceu. Ela deixou um pouco mais claro o que talvez tenha acontecido durante a Horus Heresy. O Horus, ele quase mata o Malcador uma vez, numa discussão sobre isso, tá? Ele fica puto, assim. Ele fica puto quando ele começa a ver que estão apagando tudo sobre os irmãos deles, né? Que o Horus conheceu todos os primarcas, né? Ele, entre aspas, ele foi o primeiro primarca a ser achado. Na verdade, foi o Alfarius. Mas isso é outro papo. Mas então ele conheceu todo mundo. Ele sempre... O Horus... Só que os primarcas, eles juraram não lembrar, não falar mais. Foi um juramento do que aconteceu e dos seus irmãos, ao ponto de eles não conseguirem lembrar, tá? Tem uma short history
que o Dorne, ele encontra dentro das catacumbas do palácio, o que seria uma sala com número, né, dos 2 e 18, nossa, assim. E ele tem uma dor de cabeça, ele tem tipo ele fica todo zoado, assim, que ele fica tentando lembrar e não consegue. O Malcador aparece e tenta explicar. E até a ideia de esquecer desse jeito que foi, porque na verdade foi apagado da memória deles. Os primarcas aceitaram isso. Ser apagado da memória deles o nome e as coisas. Eles sabem que tem, né, os irmãos, mas eles não lembram, assim. E eles, como é que chama? Quando o Dorne entende que foi um mal que até o plano foi dele e do Gilliman disso, pra se manter a verdade, entendeu? Pra não ter eles não lembrarem. E fala, o Russ também fala que já não seria a primeira vez que ele que tinha que enfrentar Marines, entendeu? É mais ou menos isso, assim. É deixado vários subentendidos, assim, do que pode ter acontecido. Eu vi aqui, é a 2ª e a 11ª. 11ª? 18ª? Não, 11ª. A 18ª são os Salamanders. Salamanders, é. Muito bem. E só lembrando ali que eu falei pro pessoal, os Space Wolves eram os carrascos, naturalmente eles eram marines um pouco maiores, é descrito assim que eles são mais fortes às vezes. Tiburcio, era o Tiburcio. Eles realmente lutam de um jeito diferente, eles podiam saber, eles já eram usados contra o caos, sabe? Quando tinha coisa do caos, eram mandados os Space Wolves, eles eram os caras ali bem confiáveis ali. Os Salamanders tinham todo um lance de resistência foda e o Vulcan, que é um Perpetual, tá? Quem não sabe, ele é um Perpetual. Um dia ele vai voltar. Também. Sabe? E a Alpha Legion que estava sendo criada também para todo esse lance secreto aí dela e tal. Então eram as 3 legiões aí separadas que tinham alguma coisa que o Imperador queria à parte. Não queria, sei lá, se misturar, entendeu? Com as outras. E aí, o Imperador chama o Russ e fala assim: eu quero que você traga o Magnus para o julgamento na Terra, tá? Não era para matar o Magnus, era para o julgamento, ok? Só que o próprio Magnus, em Prospero, ele entra naquela depressão percebendo a merda que ele fez. Ele mesmo decide que para manter a honra, né, da sua legião e tal, ele iria se entregar e entregar tudo, sabe? Eles tinham que pagar pelo que eles fizeram. O Magnus entendia a merda que ele fez, sabe? E aí ele cria um véu que obscurece todas as comunicações que saem de Prospero. Também a visão dos Corvidae, né? Que era aquela galera que tinha premonição, né? Que eram tipo os Psykers que viam o futuro. Que é o Ariman, essa galera, essa cabala deles. E ele manda a frota, né? As suas naves da Legião, tudo pra longe, tá? Com um selo lá, o que a gente chama no militar de carta-prego, né? Coisa que é uma missão que você só vai abrir quando tiver na posição tal. Que depois era para se juntar em algum local, né? Mas era para, a princípio, ninguém reagir, né? Tá? Isso, os Space Wolves, então, junto com Custode, Sister of Silence e a Legion Sinister. Vocês sabem o que é Legion Sinister? Elucide-me. Era uma legião. Rapaz, essa eu não sei. Era uma legião de titãs, de Warlord Titans, acho que eram 12, algo assim, 10 ou 12, que era posto nesses Warlords, eram postos nulos, sabe? Aqueles caras sem alma, né? Nulos. E isso... nulos. E eles conseguiam fazer umas projeções e uns poderes que arrebentam, assim, tudo. Era uma legião super secreta que só era empregado nas coisas mais absurdas. Um Warlord desse faz um planeta só pela sensação merda que a população sente se render. Pra quem não sabe, o nulo ele cria essa sensação de vazio, de depressão, de desespero em volta deles. Imagina numa máquina, ele dentro de uma máquina que amplifica pra caralho, certo? E é óbvio que é bom contra a Psyker. Então eles mandaram 5 Warlord Titan junto. E Custode e Sister of Silence. Eles se reúnem em Beta Garmon, vamos lembrar desse nome, futuramente. Ele sempre vai ser o ponto de reunião das merdas, assim, pra juntar tropa pra ir pra algum lugar depois. Pra atacar Próspero. E nisso, Horus, Warmaster,
danadão, mas já do caos, fala assim, opa, uma oportunidade aqui de eu enfraquecer 2 legiões. Principalmente porque ele sabia que o Russ, ele não conseguiria corromper o Russ, né? Tinham primarcas que o Horus tinha certeza que não conseguiria, tá? E ele fala assim, eu não sei qual é ainda do Magnus. Magnus também na verdade, estava querendo me dedurar pro papai, então vou destruir essas 2 legiões. Ele intercepta e fala assim, Russ, pra prender prender o Magnus não, ele não vai aprender, ele não aprende a lição dele, pô, ele já desobedeceu lá o edito de Nicéia, de Nicéia não, de Niquéia, Nicéia não, de Niquéia, Nicaia, vamos Micalateia. pega logo e mata esse filho da puta, mata esse cara, mata o planeta dele. O Russ fala assim, porra, o Russ fica pensativo e tal, tenta entrar em comunicação com a Terra e não consegue. Por quê? O Cal já tá ali conturbando as porra, né? Pra nego não conseguir se falar. Já tá manipulando a Warp. E o Horus manda 5.000 legionários junto com eles e mais 12 titãs da Legião Morte junto, beleza? Aí, o Rush, ainda quando chega no sistema, o Rush ainda tenta contactar Prospero. Só que Prospero não tá conseguindo, né? Tá bloqueado as comunicações. O Rush entende isso como... então é isso mesmo, eles querem guerra, sacou? E unleash dos cachorros, solta os cachorros. E invade Prospero, só que ele já invade... Imagina um planeta pego de surpresa, tomando a porrada de uma legião, cara. Legião com... E não era só legião, né? Veio toda a parte de marinha, o Imperial Army, tinha gente normal... Só de custódios, tinham quase 1.000 custódios com ele, tá? Na verdade tinha 1.070. Pra quem não sabe esses números, pra quem tiver curiosidade, várias dessas batalhas famosas, nos Black Books da Forge World, que são os livros pretos ali, que são de um jogo que é Horus Heresy, que é um outro jogo do universo, que se passa no 30K, essas batalhas, eles viram e mexem, eles botam esses números, tem os números lá, certo? Então, só de Sister of Silence eram 3.000 Sister of Silence, certo? E de Space Wolf o evento de incêndio de Prospero pra nada. À toa, Só de Space Wolf era 73.000 Space Wolf, sacou? Então, ele juntou e foi. E Prospero tava sem defesa, né? Porque tava de boa o lá Magnus mandou tudo longe. De boa, lá na biblioteca, plantando, que era uma das cidades, era uma das maravilhas do Império, Tizi. Era lindo, assim, era tudo de vidro, tudo bonito. E de repente começa a cair aquele bombardeio orbital foda. E os ataques. Num primeiro momento, né, o Magnus, fica os legionários dele, né, tentando, o Ariman, todo mundo tentando entrar em contato com ele, e ele cagando, ele aceita, pô, vou aceitar a censura, o nome até dessa cruzada é a Censure Host, né, que tá indo lá. Só que os capitães, eles, apesar de ser mandado pelo Horus não fazer nada, os capitães não vão aceitar, então eles começam a criar uma resistência. Porra, e dá trabalho, cara, porque é uma legião de Psyker, cara, tá? É uma legião que tem poder. Pra caralho. Então a porrada fica foda ali. A porrada acontecendo. Mas você não falou que eles tinham levado a Legion Sinister pra lá? Sim, eles sofrem e tal, mas assim, sofre pontual, né? Porque mas só que é um combate muito foda. É muito legal ver os Thousand Suns em combate. Por exemplo, uma frota um esquadrão de aeronaves dele. Aí, no meio delas, tem o comando e controle, né? Vamos dizer, uma nave de comando e controle. Aí, só que dentro dela tá o cara lá mais danadão do Corvidae, um cara que vê o futuro, mandando esquerda, direita, pra se desviar de míssil, de tiro, por exemplo, sabe? É muito foda enfrentar eles. Aí tu chega lá pra combater, aí chegava os caras que são de escudo, de força, proteger os legionários, sacou? Então, só que eles tinham a Sister of Silence, é isso que foi equilibrando, né? Que a Sister of Silence, onde chegava, negava os poderes, tal, só que... Eles são marines. O Magnus, só que o Magnus caga. O Magnus tá lá na pirâmide dele aceitando lá. Eu fiz maldade e tal.
eu sou um merda, ele fica Entendi. sofrendo. Isso acontece, por acaso, com o Russ depois, né? Ele que fica triste e mal quando ele descobre que foi manipulado pelo Horus, fica deprimido. Mas ele é uma resistência foda, a batalha é foda. Vale falar um dia sobre a batalha de Prospero. A gente não vai Não entrar vamos aqui entrar né, nos detalhes mais detalhes, canudos é. do negócio. Até o momento que o Magnus olha assim, ele olha aquela destruição, ele sai pra ver, né? Ele vê assim aquela destruição do planeta dele, daquela cidade perfeita, e ele vai pra porrada, ele chama o Russ e vai pra porrada. Ele começa a liderar ali, e o Russ chega. Só Desceu que o Russ é o Russ, né, cara? no Magnus. É o destruidor de ele Sim. destrói o Magnus, dá uma de Bane matando o Batman, arrebenta a coluna do... Ele quebra ao meio, né, o Magnus. E nesse momento, o Magnus, na explosão de força psíquica dele, ele some ali com os marines dele, ele leva para um outro planeta, né, que vai se tornar futuramente o planeta Sorcerer, né? Ele consegue jogar, ele consegue levar todo mundo, já meio que ele expande o seu poder de modo que ele já começa a trilhar o caminho de Tzint, podemos dizer assim, né? Ali começa ele a aceitar os poderes a mais. Por que assim, o né? Magnus era Que só- Tzint? Eu sempre me perguntei isso. Por causa do... porque é o Sorcerer, é o cara que mexe mais com poder mesmo, né? Tzint é tipo, além de tudo que a gente conhece, tipo, da enganação e da mudança, Tzint também é o deus dos magos, deus dos feiticeiros. Então, tipo, a busca de Magnus por estudar feitiçaria, estudar magia, digamos assim, entre algumas aspas, é o caminho de Tzint. Não necessariamente que Magnus vai fazer 1000 planos e vai ser um Erebus da vida. Mas o fato dele estar estudando magia e feitiçaria faz com que ele entre no caminho de Tzint. É o que a gente falou no episódio do Caos, né? É um negócio que mesmo se você não quiser, você fomenta. Sim. Cara, tudo que Magnus fez inclusive, uma tangente rapidona. Tem um cara no YouTube que eu curto muito, que é o Legio Sinfônica, que ele faz música inspirada em 40K, e ele tem uma música chamada Magnatisca, que é sobre esse evento. Cara, que música sensacional. Eu recomendo todo mundo ouvir, que essa música é foda. É exatamente sobre esse momento do Império chegando e queimando e botando todo mundo de 4 e que é Pra isso. vocês terem uma noção, dos 85.000 Thousand Suns que tinham, dos remanescentes e os que estavam fora do planeta por algum motivo, né? Sobra em torno de 10.000 só, tá? Pra vocês terem a noção da destruição que foi. E os Space Wolves também saem bem machucados, assim. Não desse jeito, mas O saem Horus bem conseguiu machucados. o que ele queria no final. E Sim. isso, enfraqueceu 2 legiões de fora. E nisso também deixou ali já o Magnus contra o Império, né? Imediatamente, né? É impossível depois disso você tá de boa, assim. Pois é. E o que acontece? O Horus, então, ele tinha que pensar agora o seguinte: eu tenho que converter as legiões, mas como e quais? Chamou né? o Senhor Simpatia, né? Eu fiz Chamou aqui um adendo o Fulgrim. para lembrar para os espectadores aí entenderem os números, os numerais dessa época. Esses são os numerais de início da heresia. Pô, onde é que eu acho isso? Nos Black Books, sacou? Os Ultramarines tinham, nessa época, em torno de 250.000 Ultramarines, legionários. É falado que talvez eles tenham esse número maior. Alguns atribuem, né, a dinâmica e as coisas como os Ultramarines fazem as coisas tão certinha, tudo ali, e outros que eles receberam, talvez, restos de legionários das 2 legiões que foram destruídas, né? É também falado isso. Mas isso nunca é confirmado. Os Dark Angels teriam um pouco menos de 200.000. Os Iron Warriors entre 150 a 180.000. Os Son of Horrors, algo entre aí 130 e 170.000. Os Old Eaters, 150.000. Os Old Bearers, 150.000. Os Blood Angels, 120.000. Os Night Lords aí em torno de 90 a 120.000. Os Iron Hands, 113.000. Os Imperial Children, 110.000. Imperial Fishes, num primeiro momento, 100.000. Só que eles depois ficam lá na Terra 7 anos fazendo marine. Então depois eles estão marine pra caralho. Tal qual coelhos, né? Esse é no momento que começa a heresia, né? É uma foto, né, do início, assim, né? Os Space Wolves tinham em torno de, pra você ver, em torno de 100.000. Só nessa batalha eles empregaram 70 e poucos mil e sobrou, sei lá, metade morreu, foi algo assim, 30.000 morreram, foi uma porra foda. Sim. A Death Guard, 95.000, os White Scar, 95.000, a Alpha Legion,
nunca tiveram um registro correto, então pode ser entre 90 a 180 mil, eu falo assim. O Salamanders, 89 mil, Ravenguard, 80 e Thousand Suns, 85. Então o Horus, ele olhou pra isso assim e falou assim, cara, as legiões que... Ele teve que pensar nisso, peraí. Tem legiões aqui que nunca vão pro meu lado e elas são muito fortes. E tem outras aqui que, porra, eu acho que dá pra eu dar uma cacetada nela logo, certo? Então ele já começou a fazer o plano. E ele já viu, assim, quais os caras que podem estar do meu lado. Porra, os 3 primeiros, que logo foi fácil. O Angron, né? Por quê? O Angron, ele foi censurado também, tá? Além do Lorgar, outro cara que foi censurado foi o Angron. Quem foi censurar o Angron foi o Russ, tá? Tem uma história lá, eles estão num... Por que ele foi censurado? Porque o Angron, ele deixava os planetas destruídos, sacou? Em frangalhos. As conquistas deles eram bárbaras. Ele pulverizava todo lugar que ele passava. Exatamente. Assim. E não é isso. O Império ele tinha que também trazer e continuar construindo. E não pode tudo vir do zero. Ele tinha que aquela porra de trazer mais planetas para sua bandeira e às vezes com o mínimo de atrito, de destruição. Né? O Imperador e o Horus eles tinham essa ideia que eles eram um exército liberador, não um exército conquistador. Exatamente. Trazer a verdade, aquela porra toda, assim. Então, o Horus chega lá e fala assim, cara, depois que ele foi censurado pelo Russ, né, o Horus chama assim, não, porra, chega aqui, cara. Não, pô, tu não fez nada de errado, não, cara. É o Imperador que é um fraco. Ele vai nessa, o Imperador é um fraco. Lá, que nem ele a gente já falou, ele chama o Senhor Simpatia Fulgrim. O Fulgrim fala, tipo, eu vou trazer o Ferros Manos aqui pra essa brincadeira. E ele não consegue. Não, mas eu consigo 100%. E depois ele volta, não consegui. Vai dar, não vai dar. O Fulgrim já estava sendo manipulado por uma arma demoníaca também, uma espada que ele conquistou de uma raça dos Laer, que é uma raça que venerava os Slaanesh. Então, ele conquista esse império, ele mata esses aliens, né? Só que ele pega essa espada e fica com essa espada. E a espada é uma espada demoníaca que já começa a influenciar o Fulgrim, né? Tem um momento que os Eldars até tentam avisar o Fulgrim, é o Eldrad até, eles tentam avisar o Fulgrim pra tentar mostrar, ó, o caos aí. Quando eles veem a espada, eles entendem que o Fulgrim já é perdido. E começa até um combate contra os Eldars e tal. Mas o Fulgrim já tava indo pras cacetas, tá? Então foi fácil também. Ele chegou lá e esse foi manipulado. Porra, ó, quem não tá deixando esse império ser perfeito e tal é o Imperador, cara. Chega aqui do meu lado. O Fulgrim foi fácil também. O Mortarion é manipulado também do seguinte jeito. Ele começa a falar assim, ele vai naquela... O Mortarion odiava coisas da Warp, né? Feiticeiros, coisas assim, aliens. E é o que todo mundo joga na cara dele que ele se torna isso, né? Mas todo mundo joga na cara dele essa porra, que ele se torna o que ele mais odiava. Ele é um dos caras mais zoado por todo mundo depois ao longo dos 10 Pois cara. É o que eu ia falar, que tipo, o Mortarion é o primeiro... Todo mundo caga na cabeça do Mortarion, cara. Até o segundo em comando dele caga e humilha ele, fala até um bosta, e o Mortarion... Não, mas não gosto de mim. O Typhon, que futuramente é o Typhus, trai o Mortarion seguidamente, manipula ele. É o Typhus que leva o Mortarion pro lado, pro Nurgle. E ele é traído, assim, já aparece em novels, assim, já 3 traições. Até no último momento, no Siege of Terra, ele é traído novamente, assim, pelo Typhus, sabe? Aí tu, caralho, não aprende não, cara. 10 mil anos depois, ele continua sendo traído pelo... 10 mil anos de curso, o cara não aprende. Não aprende. É Cuck, né? Na real, o Mortarion é Cuck. É isso. Ele tem essa pira de chifre, né? É o negócio do Starscream de Transformers, saca? O cara seguidamente tenta trair o Megatron, mas o Megatron ainda deixa ele por perto. Não, e ele chega assim pro Mortarion, porra, ó, o Imperador, ele, como eu falei, o Horus, ele sabe ler as pessoas, certo? Então ele fala o que cada um quer ouvir, ele chega pro Mortarion, porra, tu vai ficar do lado desse cara aí, esse cara que é uma aberração, é um Psyker, sabe? Ele fala,
ele manipula desse jeito, né? Você vem pro meu lado, vamos conquistar. Porra, vamos acabar com esse cara que foi igual ao seu pai, né? O pai que criou, vamos dizer, a criatura que criou o Mortarion era uma criatura da Warp, meio ET, meio tudo super poderosa e tal, era um feiticeiro, assim. Então ele vai tudo nisso. Pô, você hoje... O Emperor é igual Sim, ao teu pai e Mortarion, tal. Então nós ele vai vamos nessa destruir pira os e vai pro lado feiticeiros e os demônios. E daí ele dá uma piscadinha exatamente. pra câmera. O Lorgar, na verdade, foi o primeiro a ser Ele corrompido, então tá de boa. tava dentro do esquema já. O Curse não. O Curse é o seguinte, o Curse sabia que tinha feito merda. O Curse, pra quem não sabe, é um dos mais leléu da cabeça. Esse era problemático mil. E ele sabia que também ia se fuder, porque ele explodiu o Nostramos, o planeta dele. Ele sabia que ele ia ser o próximo a rodar, ia ter censura, o caramba. Então ele fala assim, e ele teve uma visão, o Curse ele tem essa visão também, né, de um futuro e tal, ele sendo morto por agentes do Imperador, enfim, ele tem essas coisas assim. E ele vai pro lado do Horus. O Alfarius já foi o seguinte, é uma coisa bem complexa. É uma coisa complexa e depois mostra-se que talvez não era essa verdade que foi apresentada nesses primeiros livros. O Alfarius, ele é procurado pela Cabal, que é uma organização multiétnica de aliens que combate o caos. Então, é mostrado um futuro para ele, um futuro onde, caso o Horus vencesse, ele destruiria, chegaria a um ponto que seria destruída a raça humana, né? Só que nisso, quando ele acordasse para o que ele fez, depois que o Horus conquistasse o destruísse todo, ele iria acordar para o que fez e iria matar os deuses do caos, e acabar com o caos, só que nisso a humanidade iria morrer. Mas o Alfarius entende que isso era necessário para acabar com o mal maior da humanidade. Veja bem, nesse primeiro momento é passado que é esse o entendimento que a Alpha Legion tem, tá? Depois vai se apresentando que não é bem isso, tá? Podemos falar, porque o Alfarius, ele tinha um irmão, certo? O Omegon, eles eram primarcas gêmeos. Ao longo dos 7 anos, os Alpha Legions, mais de uma vez, ajudaram o Império. Em algum momento. Sim. Certo? E na Primarca Series do Alfarius, é mostrado que, por acaso, quem é o Omegon, na verdade, é o Alfarius. É o Alfarius. E o Alfarius é o Omegon, nas novelas normais, tá? Mas o Alfarius, por sinal, foi o primeiro a ser descoberto. Ele estava na Terra, tá? Então ele foi treinado pessoalmente até pelo Imperador, pelo Malcador e depois pelo Valdor. E ele, como não se sabia se todos os primarcas estavam mortos, por isso que não foi apresentado ele como o primeiro primarca achado, tá? Ele estava lá, o Alfarius ele sempre foi conhecer todos os primarcas sem ele se apresentar como primarca, ele aparecia, por quê? Depois, ao contrário, o Alfarius foi o último primarca a ser achado, entendeu? Mas, na verdade, ele ficou transitando nas legiões, tal, conhecendo já várias mentiradas, entendeu, dele. Ele foi se infiltrando na porra toda já em seus assédios. No jogo, Alpha Legion é Chaos Marine, mas, tipo, é meio que no ar, né? Porque às vezes eles ajudam, às vezes não ajudam. Porque é o seguinte, qual era a ordem, qual era todo primarca tem um dever, uma legião. Qual era do Alfarius? Fazer o que for necessário para a continuidade da humanidade. Olha isso. Okay. Ele era a arma para fazer o que fosse necessário, tá? Isso é bem interessante, assim. Para proteger, né, o Império, né? Vamos dizer assim, a continuidade, sacou? Isso era o dever dele. Então você começa a entender que talvez
ele aceitou ali se infiltrar, inclusive no caos, né? Para talvez ali estar ajudando o Império, né? Tem esse lance, certo? Mas isso é uma conversa mais complexa e teria que falar muitas coisinhas, porque ele ajuda em várias coisas. Então, o Alpharius vai pro lado do caos e o Perturabo, cara, o Perturabo só foi chegar assim, vem cá, você que não é reconhecido, você é o... Ó, eu vou deixar você destruir o Dorne, vencer o Dorne, e eu vou te reconhecer, você vai ser o maior general, construtor, a porra toda. E o Perturabo só queria isso. Nós falamos Ser sobre isso em reconhecido, um dos episódios anteriores. Que o Perturabo, ele queria construir, coitado. Eu tenho uma pena do Perturabo, cara. Ele só queria, tipo, porra, meu sonho seria construir o Palácio da Terra, construir as muralhas aqui, o Imperador. Ah, é? Beleza, Dorne, vai lá, trabalho é teu. Ele é bem. Porra! Ele particularmente é um cara bem invejoso, mas ele também foi criado nesse mundo, né, de inveja. No livro dele mostra lá que Olímpia era um planeta bem assim, cheio de coisas, cheio de lá. Então ele era um cara muito, né, ressentido nessa coisa, assim, de não ser reconhecido e tal. E aí o que acontece? Ele sabe que outras legiões ele não conseguiria. E são legiões fortes ou grandes. Então ele fala assim: Blood Angels, vai pra. Ele como War Master, ele dá missões para as legiões. Blood Angels, pode ir pra Cygnus Prime, vai lá pra casa do caralho. Mal ele sabia que em Cygnus Prime estava dominado por demônios de Khorne, certo? Os Imperial Fist já estavam na Terra, então, pô, esse aí então que eu não tenho mesmo como influenciar, deixa lá. E Dorne jamais trairia seu pai, né? O Dorne é a pedra, né? A rocha, né? Tudo ali que simboliza o Império ali que aguenta e tal. Os Dark Angels, ele também não... Ele sabia que não ia ter como, né? O Lion ir pro lado dele. E ele manda... ele manda pra ele manda pra longe também. Os Ultramarines, ele manda pra Calf, pra ficar esperando lá em Calf pra uma campanha que os Old Bears também vai se juntar lá e os dois vão se juntar pra fazer uma campanha, né? Vai dar merda. Cagada enorme, né? Uma campanha bem sus. Os White Scar, ele acha que o Khan e o Horus tinham uma amizade muito grande, né? Então ele fala assim, eu acho que eu consigo talvez trazer o Khan. Só que num primeiro momento, ele não tinha certeza. Então, como ele não tem certeza, ele deixou de longe também. E o Khan sempre estava meio longe e tal, fazendo as coisas dele. Os Salamanders, Ravenguard e Iron Hand, ele sabia que ele não conseguiria também, mas eram legiões pequenas. Então, tem como eu pegar essas três aqui, talvez, e dar logo uma cacetada nessas três, sacou? Pra já tirar 3 legiões de jogo. Ok. Certo? Mas ele tem um primeiro problema, que dentro das próprias legiões, já essas legiões traidoras, tinham os leais aos tronos, os legalistas, né? Os lawful, né? Os leais. E o que ele pensa? Cara, eu tenho que acabar com isso aqui, filho. Eu tenho que matar primeiro, cortar dentro da carne. Tem que cortar aqui. E ele vai pra Estivan 3 e fala assim, os caras lá se revoltaram de novo, né? Que era um planeta que já tinha sido conquistado. E ele escala para a primeira leva de invasão em todas as legiões. Todo mundo só escala o quê? Leais. Algumas pessoas acham isso estranho, sacou? Ih, caralho, só tem fulano? Ih, caralho, só tem ciclano? Ih, a gente que pensa igual, só tem os que pensam igual. Inclusive os protagonistas então já começa dos primeiros livros. Que é o Loken e o... E aí... o Loken, o Torgadon, o Saul, né? O Saul, Lucius, que depois vem um demônio. O Lucius, o Garro, né? Que vai aparecer. Então, o que acontece? Ele manda a galera pra lá. Nesse meio tempo, essa galera que começou a sentir algo errado no ar, né? Fala assim, descobre a merda, né? Descobre ali a traição. E começa uma batalha dentro das naves pra avisar quem tá na Terra. Acaba na Terra, que eu digo no planeta, né? No chão. O pessoal que tá lá ouve a transmissão, consegue. E, cara, são legionários, cara. Eles foram feitos pra sobreviver. Os caras conseguem improvisar vários bunkers, se proteger. E o Horus lança as bombas virais, mata a população normal.
Só que os É Marines importante, sobrevivem. é importante uma boa parte, notar outros o quão morrem. overkill que foi esse negócio, né? Porque ele tinha pego as bombas Sim. virais, né? E uma bomba viral lança o Life Eater Virus, ou Death Eater Virus, eu não lembro o nome. Mas é um vírus lá. E esse vírus, Isso ele aí. devora toda a matéria Sai orgânica. comendo. É. E até às vezes alguns ele consegue até os filtros e os espaços Exato. de armadura ele também consegue. Tanto que os Marines eles já estavam batalhando, né? Eles estavam em guerra, então não podia ter nenhuma fissurinha na armadura que É entrava no Marines e também uma arma matava. biológica Aí tão aparece. agressiva que até o Imperador tem. Ele evita usar a bomba viral. E, né? Só que, porra, cara, quem tava lá era Death Guard, né, cara? Death Guard é bom de fazer Isso bunk, aí. de se proteger, sacou? Os caras assim, né? Iron Warriors, né? A galera que. Os caras improvisam, porra, os caras conseguem se improvisar bastante coisa. Acaba que inicia. E uma fragata das Death Guard, né? Comandada aí pelo Garro, que é um capitão já antigão, um cara coroa, nascido na Terra, assim. Ele consegue fugir, certo? Uma observação. Nesse momento que ele foge, ele já tá levando para o que vai se Sim, tornar a a Santa. Santa. Kaylee? Kelly. Como é que é? Alguma É coisa. Kaylee, alguma coisa assim. Kila. Que era uma, que é uma Remembracer o Freight, é o Frat, né? É o Freight Killer. Ela já havia se convertido, vendo toda aquela merda que tá acontecendo, né? Porque imagina os humanos que estão vivendo nessas naves já com Eles são traidores, sacou? executados durante Os caras já esse estavam. negócio. Eles botam todo São mundo num átrio executados, lá e matam mortos. todo mundo. Então, Eles escapam por pouquinho, isso. Santa. E eles ficam. Isso. E nisso eles têm que se apegar ao quê? Alguma religião, imperador e tal. Eles têm acesso à Bíblia do Lorgar e já começa a ter ali a religião e realmente protege já. O que só a crença no imperador já Tem isso. começa Tem esse realmente a subplot nos proteger. livros que tem Entendeu? tem um culto subterrâneo. Desde o É. primeiro livro tem um culto subterrâneo que essa Aquila se junta e eles sem querer invocam um demônio lá Aham. lendo as letras do Lorgar, que o Lorgar, a cara dele é cheia de... Eu acho que era o Lorgar que eles estavam vendo, ou se não era o Erebus, que eles têm tatuagens de palavras na cara deles. Sim, eles escrevem, né? Exatamente. É, o o culto Erebus, todo. o Erebus é o que tem Isso cara aí. de palavras E aí cruzadas. eles né? pensaram, vamos Exatamente. ler essas letras. E daí eles leram e acabaram invocando um demônio. E aí Aquila, que a esse ponto não era santa ainda, ela tinha um colar de uma Aquila. Aham. E ela segurou a Aquila e destruiu o demônio, porque rezando. Então ela E o virou uma demônio. santa, todo mundo achou que ela era uma santa. Exatamente. E viu ela como uma santa. E ajudaram ela a escapar. E conseguem escapar, e Vai assim, pra essa nave do navezinha, né? Essa fragata, Eisenstein. a Eisenstein, né? Ela consegue. Ela consegue salvar, né? Essa galera aí. E eles conseguem entrar na Warp, né? Eu já vou falar isso aí. E nisso, lá na Terra, no planeta, um capitão, que era um capitão que nego não dava muito pra ele, porque ele não era ele não era ambicioso, sabe? E ao contrário dos Imperator Tiro, a maioria dos seus capitães ficava um querendo provar que era melhor que o outro pra galgar, né, posições. E esse era um cara ali da tropa, né? Da tropa. Só aqui, pô, gosto de ficar na tropa. E o pessoal subestima ele, só que ele realmente consegue mobilizar uma defesa que enrola e fica ali postergando a porra toda, sacou? Fode os planos do Horus. Pode também o quê? Deixa eu destacar um negócio, né? Que não foi só a bomba viral que ele tacou no planeta. Que essa bomba, de novo, o vírus é tão agressivo que ele devora a si mesmo quando ele não tem mais o que comer. E eles tacaram essa bomba no planeta e matou todo mundo. Toda planta, todo animal, toda pessoa. É importante notar também que esse planeta, ele realmente tinha se revoltado, tinha tipo cultistas de Slaanesh nele. E assim, quando isso aconteceu, quando todo mundo foi devorado, o vírus, ele solta metano quando ele devora as coisas. Então a atmosfera do planeta estava cheia de toneladas de metano. E aí o que acontece? Ele atira no planeta. Sem ideia. Explode a atmosfera inteira. E eles ainda conseguem sobreviver depois disso. Sim.
Uma pergunta. Esse vírus é o mesmo que se usa para exterminatos hoje em dia, digamos Uma assim, das não é? opções, Pode ser né? também, pode ser, continua podendo ser usado. É. Porque eu lembro que tem algumas maneiras de exterminatos e uma delas era um vírus com um nome parecido. Agora minhas sinapses conectaram aqui. Enfim. Mas é isso. E também tem o Angron fica puto, o Angron fala assim, não, a gente já tentou do teu jeito, porra, de matar de forma covarde, eu vou descer e vou matar os marines que ainda estão sobrevivendo, sabe, os meus marines. Então o Angron, ele quer matar os seus legionários, ele quer dar a chance dos legionários de lutarem contra ele, sacou? O cara é meio assim, ele mesmo... E chega um momento que o Horus fala assim, cansei, e bombardeia, Foram, tipo, explode o 2 planeta meses de e luta. dá mais uma explosão. Entre ele e os carinhas que se exatamente. revoltaram lá, dentre eles os protagonistas dos livros. Eles lutaram por tipo 2 meses. Que era pra ser um massacre, né? Virou uma guerra. E o Tarvitz, né, o Saul, cara, ele chega ao Fulgrim e fica assim, até admirado, porque ele consegue suplantar a estratégia de... Olá, amigos, aqui é o Luca. Vim aqui dizer que 1 minuto dessa parte da gravação foi cortada por uma falha no nosso programa, mas que o que aconteceu foi que o Horus bombardeou Isstvan 3, matando a resistência que estava lá, mas a fragata Eisenstein, liderada pelo capitão Garro, conseguiu fugir para avisar a Terra e os outros realistas. Dentro dessa fragata, durante a viagem pelo imaterial, houve uma falha no Gellerfield e o Nurgle começou a reviver os Marines que tinham morrido na batalha, atacando os lealistas e o Sol e toda aquela galera que estava defendendo do planeta foram todos mortos no bombardeiro. Voltando à gravação agora. revivendo os marines mortos, ou pessoas mortas dentro da, né, Mas como Poxocles. da nave. Nisso começa uma... e Marine também, né? E os Marines não sabem como combater essas coisas ainda, né? Eles vão aprendendo, ver que fogo dá melhor, close combat é melhor, e assim vai. E o Garro tá vendo que vai dar merda, porque os seus próprios Marines, quando caem, estão virando Nurgle, né? Tipo, não... E ele ordena uma volta em emergência pro plano material, e o plano material ainda tá sendo defendido pelo Imperador, né? Pelo poder. Só de ir pro plano material já se dissipa. Os demônios, né, somem, e os Nurgle caem, enfim, o pessoal não fica. Só que nesse momento o último navegador morre e ele fica vagando assim pelo espaço. Nisso ele tem um plano de ejetar o Warp Drive e explodir. E com isso tentar chamar a atenção de alguma nave imperial que estava perto, né, que consiga... E ele consegue. Ele chama nada mais, nada menos ele chama ali a atenção da Phalanx. É a E o dos Dorne Imperial Fists, não é? Isso, aquela fortaleza do tamanho de... É a maior nave imperial que tem e tal. É uma fortaleza que voa. E isso, o Dorne e a Terra finalmente conseguem entender e o tamanho da traição de Horus. Sacou? Então, bem, aqui, né? A gente ficou de fazer até aqui. Isso é tudo que nós podemos fazer dentro de 2 horas sobre a heresia, mas haverão mais episódios nessas próximas semanas. Nós vamos falar sobre a heresia inteira, então vai ser bastante coisa mesmo. Esse episódio a gente pegou leve até. Só pro o pessoal entender. A gente meio que aqui falou aí como se fossem 5 livros, né? A gente falou 5 não, porque a gente falou também já um pouco da batalha de Prospero e tal, então muita coisa. é muita coisa. O pessoal entender Galera, que a gente vai estar condensando 50, 60 livros aqui. No total, ao final da Horus Heresy, são 62 livros, contando já com Seed of Terra, tá? Então, e mais short history, novelas, audiodramas, né, Primarch Series. Talvez seja o maior conto de um universo fantástico que o nego já fez, assim, de livros mesmo. Mano, gigante. Seguido, assim, é uma porra muito grande, assim, de livro e tal. E também, tipo, pra avisar, a gente tá passando por cima de muita coisa. E a gente vai ter que passar por cima de muita coisa, cara. Porque se... Se a gente for descrever cada um deles, nós vamos ficar os próximos 4 anos aqui fazendo podcast. Na real, sim, cara. Isso é pra ser mais assim, a gente vai passando o principal e aí vocês corram atrás pelas partes que vocês se interessam ou leiam tudo também. Eventualmente,
Pra Diga, quem tem desculpa. curiosidade, né, existe a própria Black Library fez uma vez tipo um fluxograma e tem fãs que fazem, né, de eu quero ler, eu quero pular toda a parte mecânica, não dá pra dar uma pulada assim, né? Tem um pessoal que ligou isso de forma a você ler os livros que te interessam ou as legiões que te interessam, sacou? Tem algumas coisas assim que dá pra fazer. Tem que procurar na É isso internet, aí. dar uma googada aí que aparece isso Pois aí. é. E as batalhas mais importantes ou as mais legais, assim, mais pra frente, o que não for extremamente importante pra heresia em si, mais pra frente a gente faz um episódio sobre essas batalhas em específico, assim, tipo, tudo que não for 100% essencial pro andamento da heresia, a gente vai só passar por cima, citar e É isso seguir em aí. frente. Isso aí. Nós Beleza? vamos acabar o primeiro episódio aqui com a chegada do Eisenstein na Terra e o aviso que eles fazem para o Império e o começo real da heresia de Horus. Então, próximo episódio, a merda vai atingir o ventilador de verdade. Próximo É aquilo. episódio, Se a cobra vai... Se tava até Desculpa. agora, a bosta tava no joelho, agora vai subir da coxa pra cintura. Agora a cobra botou malborão na boca. Exatamente. É isso aí. Esse foi o 17º episódio do podcast dos Ultramaneiros. Nós agradecemos por ouvir e pedimos que, se você quiser nos apoiar, você pode nos seguir no Twitter em @ultramaneiros e também pode assistir o podcast em vídeo no nosso canal do YouTube. O link vai estar na descrição. Se junta ao nosso servidor do Discord, 40k TTS Brasil, o invite vai estar na descrição também. Vocês podem me encontrar em @lucamendramel. Genérico, onde que nós podemos te encontrar? Vocês podem me encontrar em 2 lugares. Primeiro, no Twitter, @sr_generico, que é genérico sem acento, no caso, e no YouTube, no canal Senhor Genérico, onde eu faço vídeos de jogos de videogame e estudos de personagens. Isaac, onde que nós te achamos? Então, pessoal, vocês costumam me encontrar no Twitter e no Instagram com @ZackStardust, ZACKY Stardust. E recentemente eu quero deixar agora um convite meio duplo pra todo mundo. Saiu aí Elden Ring, eu tô jogando, o genérico tá jogando, e eu tive uma ideia. Quem que estiver ouvindo aí, estiver jogando Elden Ring também, vai lá no menu, na parte multiplayer, na parte Group Passwords, coloquem maneiros. Maneiros no plural, tudo em maiúsculo, que aí a gente tem muito mais chance de se encontrar no jogo, ver a mensagem um do outro e jogar junto aí, fazer um co-op, de repente, se a gente estiver online ao mesmo tempo, colocando o Group Password maneiros, tudo maiúsculo, a gente tem mais chance de se encontrar. E também, para quem não tá no servidor, agora em março a gente vai começar a fazer uma crusade por lá. Então, quem quiser participar, jogar uns jogos narrativos aí, cola junto. É isso aí. Show, galera. E Felipe, Castelo, você tem alguma coisa que você queira fazer promoção aqui no nosso canal? O pessoal sabe aí que Alguma página? tem um clube aqui no Rio, né? Que é o Warhounds, né? Que a gente joga ali na Tijuca. Então tem o Instagram aqui do Warhounds aí, que é o The Warhounds, né? E segue lá, sempre bota fotinha. Se quiser falar com um clube, assim, de tentar fazer uma visita, ver, aprender o jogo, a gente tá de portas abertas sempre lá. Beleza? Muito bem. Nós agradecemos muito por você vir para esse episódio. Mal podemos esperar pelos próximos episódios sobre a heresia de Horus e quem sabe até Isso aí. mais no futuro. Com você. Você foi um convidado ótimo. Show. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, clicar no sininho para dar aquela ajuda. E, bem, fiquem ligados pro próximo episódio, onde a heresia realmente começa. Por enquanto é só. Nos vemos em 2 semanas. Que o Imperador esteja convosco.